Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Página Virada. Estamos aqui na 3ª temporada do livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Todo mundo aplicadinho aqui, né? Com os seus tijolos intelectuais. E nós estamos aqui falando sobre os desafios de entender a nossa era contemporânea. Né? Porque de nada adianta a gente ficar falando, tá assim, tá outro, o mundo tá perdido. Era melhor. Gente, era melhor antigamente, né? Era melhor antigamente, né? Quando as crianças... Ele até fala isso, né? Quando as crianças trabalhavam nas fábricas, né? Naquela época. A Era de Ouro. A Era de Ouro, né? Saudosismo. Não adianta, gente. Cada era tem suas trevas e a gente tem que entender o nosso mundo e responder adequadamente a ele. No último programa, a gente começou a falar das características desse self moderno, né? Que é um homem muito voltado para o seu interior, né? Até tem aqui na página 49, ele fala que nesse mundo do homem psicológico, o compromisso é, antes de tudo, consigo mesmo e dirigido para o interior, né? É uma ordem invertida. Antes, o mundo à minha volta, que me dava as referências e ditava, e eu me moldava a ele. Agora não. Agora eu que construo esse mundo, né? As instituições externas que antes eram normativas, agora elas são servas do indivíduo e de sua sensação de bem-estar. O termo da vez, né? O bem-estar, o autocuidado, estar bem consigo mesmo. É igual, gente do céu, eu falei isso da última vez, no Dia dos Namorados. Aí lá, uma propaganda de Dia dos Namorados, a pessoa começou o vídeo lá de uma clínica de estética, eu pensando assim, Dia dos Namorados, clínica de estética, né? Ela vai se produzir toda. Não, porque o mais importante é você cuidar do seu primeiro amor, que é consigo mesmo. Eu falei, gente, que coisa idiota. Nossa, pra quê, né? Tanta supervalorização de si e continua em crise na terapia, né? Mas, enfim, tem uma questão muito relevante que ele aborda nessa segunda etapa, que é um paradoxo. Tipo assim, o que importa é como eu me sinto e me percebo, mas precisa do outro aceitar e enxergar como válido, né? Entendi. Então, o grande paradoxo é, se agora me percebo e me oriento no mundo a partir de definições estabelecidas de dentro para fora e não baseadas em pressupostos externos estabelecidos, por que razão importa o reconhecimento externo? Eu não posso viver minha vida do jeito que eu quiser e realmente naquele discurso não me importa o que os outros pensam. Ninguém sustenta isso, gente. Todo mundo importa. Por quê, né? Por quê? Por que eu preciso dessa validação? Mais recentemente até teve um movimento que eles consideram ele como o estupim para o movimento orquismo, que é o This Black is Better. Foi o ápice daquilo ali que desencadeou mesmo. Black Lives Matter? Black eu sei muito melhor inglês. Eu falei o quê? Não sei. Black is Matter, eu acho. Meu filho vai adorar ver eu falando inglês. Black Lives Matter. Isso, esse movimento. Repeat with me, vamos lá, teacher. Black Lives Matter. Isso, pronto. Ele foi considerado... Porque essa questão, né? Importam. Importam. Então, se as pessoas... A gente vai falar um pouco aqui sobre a aceitação, né? As pessoas agora, elas querem que o comportamento dela não seja apenas aceito. Eu não quero que você não tenha preconceito contra mim. Mas que eu quero me sentir completamente inserido dentro da sociedade. Legitimado. Validação pública. Validação pública. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Porque ele fala aqui no livro, ele conta pra gente sobre a história de bolo de casamento. Uma pessoa que vai estar próximo a se casar, um casamento homoafetivo, homossexual, ele vai numa loja que fabrica bolo e ele quer encontrar naquela loja um bolo com dois bonequinhos, ou 2 monezinhas. Para quem não vive dentro dessa política, dessa necessidade de impor a sua ideologia sexual, por exemplo, é muito natural. Você chega assim, vou naquela oficina para arrumar o carro, olha, nós não fazemos esse tipo de serviço.
mas eu vou te enviar para onde vai, Sim. onde você faz. E para todo mundo é uma coisa meio natural. Mas para essas pessoas, nesse contexto, não. Eles não querem. Eles querem que todo mundo os trate como se fosse uma pessoa normal. Eu não quero mais me adaptar à sociedade. Eu quero que a sociedade se adapte a mim. E que em todas as esferas haja uma versão compatível com a minha versão de ser. Isso. Né? Eu quero ser uma pessoa que eu quero estar. A gente, não sei se estou avançando muito falar do homem psicológico. Porque o indivíduo virou rei, né? Ele não quer, eu não quero ter um desgaste psicológico de chegar no local e não ter um atendimento para mim ali. Eu não quero ter desgaste psicológico, eu quero estar bem constantemente com a minha mente. Eu quero estar bem constantemente. Então, para eu estar bem constantemente, todo mundo tem que me servir. Sim. Pastor, como é que caminha? Como é que caminha para essa questão por exemplo, da gente ter como valor máximo da nossa cultura a autenticidade? Certo. A gente entra, então, já no próprio capítulo aqui, ainda no capítulo 1, né? Isso. A gente entra, então, no segundo pensador que o Carl Trueman vai trazer para nós, que é o Philip Rieff, que é um estudioso de Freud, que vai propor para a gente uma ideia de sociedade terapêutica. E aí, dentro dessa sociedade terapêutica, a gente tem esse homem psicológico. O André fez no nosso último encontro uma caminhada histórica, se ele puder até trazer para nós. Que a gente está falando sobre o homem psicológico, aí nós temos outros homens que vieram antes, né? Então a gente tem ali o homem ateniense, que era aquele homem que ele era mais... ele era politizado. A vida dele fazia sentido quando ele se estava dedicando à polis, à cidade, à política, à construção da cidade. Nessa sequência veio o homem medieval, que era um homem mais religioso, né? Era aquele período que a igreja é quem ditava tudo. Então, enquanto ele estava ali praticando os ritos tradicionais da igreja, ele estava se sentindo completamente realizado e completamente inserido no propósito da vida dele, que era viver a vidinha dele ali de acordo com os propósitos de Deus na vida dele, e a sociedade caminhava assim. Sempre o sentido do homem estava no externo, né? Aí depois nós tivemos a Revolução Industrial, e aí as pessoas começaram a buscar o emprego, o sustento dele, e o propósito de vida dele passou a ser esse, olha... O homem econômico. O homem econômico. Eu vivo para trabalhar, para me sustentar, para assim... Eu sou produtivo, né? Continuar sendo produtivo. E aí, acho que muito rápido, né? A evolução vamos dizer, do homem político para o homem medieval para o homem econômico. Agora, do econômico para o psicológico foi... rápido, né? Segunda Guerra Mundial, para ele se sentir bem, se sentir inserido, ele precisa estar mentalmente apaziguado consigo mesmo, e as pessoas não podem interferir na paz psicológica dele. Há uma mudança significativa nessa sequência sua, porque até então o homem da polis, o político, ele se encaixa dentro de uma estrutura social política ali. O homem religioso, ele também se encaixa dentro de uma estrutura religiosa, período medieval. E o homem econômico, ele também está inserido dentro de uma estrutura econômica, que dita as regras para ele. Já o homem psicológico, não. Ele já não quer mais se encaixar dentro de uma estrutura externa a ele. Agora, ele quer ser dominado pelo eu mesmo interno. Entendeu? Ele é a causa de si mesmo, ele é aquele elemento. Ele busca o seu propósito, o seu significado internamente. Ele é esse homem psicológico. Ou seja, a partir daqui a gente tem o indivíduo expressivo, né? O individualismo expressivo. A pessoa, ela quer se expressar diante das estruturas que a gente tem, mas ela não quer se adaptar a essas estruturas como os homens do passado fizeram. O da polis, o religioso e o próprio da economia. Então, houve essa mudança aí. Eu achei interessante um exemplo que ele deu, desculpa, pastor, já cortando aqui, sobre a questão até da terapia, né? Porque, assim, hoje a gente vive uma sociedade que faz uso da terapia até com mais frequência do que ir ao dentista, né? Assim,
Todo mundo tem o seu terapeuta particular, isso é muito comum, né? Já foi normalizado. Mas, assim, tempos atrás, décadas atrás, a terapia, ela existia para quê? Para ajudar o indivíduo a conviver na sociedade, a se adequar, a lidar com os seus desafios, com os seus dilemas e até com suas disfunções cognitivas, etc. Hoje é o contrário. Então, a terapeuta vai ajudar o indivíduo a identificar onde é que mexe, né? O que tem afetado você? Ou aquela palavra que eu adoro, né? Quais são os gatilhos, né, que te desestabilizam? E você tem que saber até onde vai os seus limites, né? Porque isso te faz mal, então esse relacionamento não faz sentido mais para você. Ou esse emprego não faz sentido para você. Ou você nem é obrigado a conviver com o seu irmão, né? Por que eu vou sustentar um relacionamento de parentesco com uma pessoa que te faz mal? Mantém o seu bem-estar psicológico. Sempre, né? Disso. Sempre, claro, né? Porque senão quem é que vai dar conta de sobreviver nesse mundo? Né? O pastor falou dessa questão do individualismo expressivo, agora ele se expressa, né? Eu lembro que ele cita aqui no livro a questão da dança. Volto a falar, que eu falei no primeiro episódio. A dança, antes, era parte de uma identidade comunitária. Então, a gente vê os CTGs hoje, né? Até hoje tem os CTGs, né? Já temos que falar sobre CTG. Centro de Tradições Gaúchas, isso. Mas aquilo ali, você vê a comunidade participando. A dança ali era a identidade comunitária. A gente vê a mudança na dança hoje. Nem isso representa mais. O indivíduo, ele se expressa. E vocês já viram as raves, como é que é? É só pulando. É só pulando. Então, assim, eu me sinto bem. Então, você não faz parte de uma comunidade. Uns nem estão se sentindo muito, não. Mas é de novo, essa questão da identidade, sabe? Da expressão. Olha como é que a gente vê isso na nossa cultura, né? Se a gente for para o cinema, você tem, assim, uma infinidade de exemplos. Por exemplo, infinidade de exemplos. Você vai para filmes que marcaram ali década de 90, por exemplo, que ainda tinham resquícios dessa cultura anterior, né? Os grandes filmes eram os filmes heróicos. Claro. Né? Fala aí filmes heróicos aí que marcaram a nossa época, em década de 90. Rambo. O Superman, né? Você tem ou o Patriota, né? Então, o Patriota do Mel Gibson, obrigada por me resgatar aqui. Mas essa coisa da figura de um homem representado de uma forma assim, que é honra. Isso. Né? Assim, o atributo honra era o que realmente dava sentido e valor para a vida de um homem, né? Hoje, você vê uma série de filmes, por exemplo, de heróis, você procurar entender o que levou ele a ser aquele vilão, né? Então, assim, são a maneira como psicologicamente ele foi afetado. Coringa, né? Coringa, por exemplo. E até nos desenhos infantis, né? Sai a figura da princesa, o príncipe, né? A luta contra o mal, os dragões, aquela coisa do resgate, né? De algo heróico, triunfal. Para entrar filmes que tratam, não que eu tenha contra, eu gosto muito do filme, por exemplo, Divertidamente, né? É muito inteligente, mas muitos filmes baseados em sentimentos, emoções, em acolhimento, em respeitar os limites e como que o indivíduo está lidando com os desafios à sua volta, como que está afetando e como que ele está ressurgindo disso. Sim. Né? E agora a virada é como... O pensamento agora, a pergunta que fica agora é como ser feliz. E agora o homem psicológico, ele é feliz a partir da hora que ele segue o seu coração e ele é autêntico. A palavra. Exato. Ele é autêntico, ele tem que ser autêntico. Aí vem a porque senão ele está negando a si mesmo, autenticidade, né? A gente vive nessa... Quando ele está negando a si mesmo, ele está se adaptando ao aspecto externo e ele não quer fazer isso. Ele é de uma nova geração. Geração que agora ele comanda, ele está no comando. Então, siga o seu coração e seja autêntico. E essas frases, se a gente começar a lembrar, elas choveram ao nosso redor, né? Seja você mesmo, né? Busque o seu lugar ao sol. Essas frases vão tomando conta da nossa vida e vai falando o que nós falamos em episódios anteriores, né? Vão sedimentando conceitos na cabeça de pessoas que nem passaram por bancos de estudo para se encaixar nas filosofias
modernistas, pós-modernistas, self-moderna. E até hoje você ouve muito esse tipo de conselho, né? Para alguém dizer, siga o seu coração. Siga o seu coração. Eu tenho que tomar decisão para minha vida sobre determinada área, aí vem um sábio, um filósofo de plantão, e vira para você e diz, siga o seu coração. É fácil, como né? se o nosso coração fosse assim. É fácil dar um conselho assim, né? Confiável. Que situação, siga o seu coração, eu não quero me intrometer nesse assunto. Siga o seu coração. Eu não sei nem o que eu falo para você, mas siga o seu coração. Seja autêntico, siga o seu coração. Seja autêntico, né? Para que se adequar a outros estilos se você pode ter o seu, né? E aí, você tem o seu estilo e a Renner tem todos. Então, entre aqui que você vai encontrar o seu, né? Isso. Mas assim, se a gente for parar para avaliar, existe a questão do pensamento, mas existe a questão dos meios que favorecem. Aí a gente volta na discussão do livro anterior sobre os rituais, né? Gente, você viver consumindo, usando isso aqui praticamente 24 horas por dia e você não mergulhar na noção de si, desse self psicologizado, né, e da autenticidade, é contracultural. Porque eu escolho tudo, eu sento na frente da televisão, eu não tenho que me submeter a uma propaganda de uma TV aberta que impõe para mim a programação. Eu escolho o filme que eu vou ver e se não tiver bom, eu pulo. Claro. Eu paro, eu mudo, tem outras opções. Eu escuto música montando a minha playlist, né? Para que eu preciso me submeter a algo imposto? Sim. Então, se tudo que eu faço na minha rotina é configurável, e aí a gente pode avaliar até a questão de mercado. A gente entrou no processo de industrialização que era padronizado para uma multiplicidade de oferta que fez com que, na concorrência, as empresas passaram a permitir o quê? A personalização. Então, a ideia do carro preto lá de Henry Ford ficou há décadas. Mas hoje não é só... Você pode ter o carro que você quiser e você molda, você configura. Não precisa ser do jeito que saiu da fábrica, né? Agora, imagina isso para o âmbito religioso. Imagina isso para um cristão que acaba sendo dominado por essa ascensão e triunfo do self. Ele chega em determinada igreja, já tem uma liturgia estabelecida, uma estrutura, procura seguir a Bíblia, mas aquilo, para ele, não, eu gostaria que fosse diferente. Ele procura outra igreja. Não, a mensagem aqui eu acho que deveria ser diferente, assim, ele procura outra. Vai para outro. Ele vai viver essa crise, ele não mais aceita algo externo, padronizado, que já tem uma história estabelecida, já tem um fundamento. Quando a Bianca fala sobre a invasão do self moderno dentro das igrejas, eu acho que a teologia inclusivista é uma prova disso, né? Exato. Eles estão moldando a Bíblia, moldando a teologia para que as pessoas que frequentam aquela denominação, vamos dizer assim, se sintam psicologicamente bem ali, por não ser confrontada, né? Que é uma coisa muito interessante. Não ser confrontado, porque ser confrontado vai causar instabilidade psicológica, e isso não pode. E é rejeição, é tido como rejeição. É como rejeição, né? Eu até tenho um exemplo da minha esposa, ela estava fazendo psicologia, e aí ela tinha uma colega de classe que falou, eu frequento a igreja, não vou falar o nome da igreja não, né? Ela falou, eu gosto muito de lá, porque lá eles não ficam demonstrando o nosso pecado. Então você vai lá, você se sente bem. Ninguém fica botando o dedo na sua cara, falando que você é um pecador. Então eu gosto de ir lá. Entendi. Ou seja, lá se adapta àquilo que eu quero, aquilo que eu me vejo, que eu me penso. E vai me fazer sentir bem, né? Exato. Então o mundo exterior agora ele tem que se adaptar a mim, e igrejas estão se adaptando a esse self moderno. O que você pensa, como você se vê, é assim? Ok, vamos preparar um culto então que seja adaptável a você, ao jeito que você pensa. Se precisar, a gente fala até que a Bíblia está desatualizada. Exato. Né? Que Deus não manda para o inferno, que não é fogo consumidor, aí vai. O importante é como você se sente diante de Deus. Você tem que se sentir bem, você tem que sair do culto muito bem. Muito bem. Exatamente, você tem que sair muito bem. E aí eu já me coloco assim, não, mas ali o louvor, não, aquela lá tem um louvor, nossa, você sai de lá assim... Renovado. Nossa, assim, mexe com a gente, e a palavra sempre fala comigo, né? Eu saio de ali abastecida. Por que então, já que é assim, eu tenho que me sentir bem, por que eu tenho que... Por que eu preciso da validação do outro? Okay, tem que voltar nessa pergunta. Tem que voltar nessa pergunta. Mas essa é a parte que é mais difícil de compreender. Mas é isso que está aqui nessa atitude analítica que ele fala. Por que eu preciso da validação externa se eu
Se basta como eu me sinto. Né? Eu acho que quando essa necessidade? O caso das crianças negras, lembra que ele fala aqui sobre a escola, que a justiça obrigou a escola a aceitar crianças negras. Então era uma questão que, olha, o que estava aqui não era justo. São pessoas iguais que vai vir lá... A gente vai falar mais disso para frente, que essa é a questão da dignidade, né? Então, a questão da dignidade estava lá no passado. Você tem que buscar a sua dignidade. Aí você chega no século XX, ainda tem segregação racial nos Estados Unidos. E aí, isso é um ambiente que a criança negra não está encontrando dignidade ali. E você tem que trazer dignidade para essa pessoa. Aí, essa questão da dignidade, ela começa a ser puxada para a argumentação. Sim. A argumentação do desejo de dignidade da pessoa que não se sente confortável dentro do corpo que ela nasceu. Mas muda totalmente a lógica para mim. Não, é uma coisa difícil. É porque o movimento mudou. Agora, e aí voltando a frisar, o movimento agora é que o externo tem que se adaptar a mim, mas não é uma parte do externo. É o coletivo. Ele vai usar, inclusive, o exemplo do filósofo Hegel, que é dificílima a filosofia desse cara. E ele vai tocar nessa realidade do coletivo. Você vive em coletividade. Então, o coletivo agora tem que se adaptar a mim. Não é só uma parte. Porque antigamente, o cara praticava sua imoralidade lá, entre quatro paredes, ficava lá. Agora não. Ele quer que isso saia, ele quer ter reconhecimento social e quer que a sociedade se adapte a ele e acha isso normal. Agora, o todo tem que se adaptar a ele. Não é mais você se adaptando ao contexto social que você está inserido. Existe uma conotação... Por isso que precisa de validação. Existe uma conotação não se submete à transformação. Ele quer validação. Um exemplo prático. Então, antes, o relacionamento homossexual, homoafetivo, não sei qual que é a terminologia validada, né? Era tido como... Como é que fala? Contra a lei, inclusive, né? Não é crime, mas... mas era crime, sim. Você pegar na Inglaterra... Sim, eles eram presos, né? Na Inglaterra, gente, na era vitoriana, era crime. Era crime, era preso, né? Se fosse comprovado de que era... No caso, o escritor Dorian Gray, né? Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, foi preso. Aí você vem num movimento. Primeiro, isso era crime, então existia, né, essa proibição, a rejeição, etc., Depois passou a ser tido como, ok, tudo bem, mas, né, você aí na sua, tal, você não faz parte. E aí depois, não é válido. Mas aí, só que aí você vem também, para que isso acontecesse, passasse a ser considerado plausível, você vem com uma desconstrução de uma concepção que aquela formação tradicional de uma família, que aquilo ali já não é mais a regra absoluta. Então, isso não é o padrão, isso aqui é fora do padrão. Isso aqui deixa de ser considerado como padrão absoluto. Desconstruído isso, eu permito que essa outra versão seja aceita. Só que aí, para um casal homossexual, na cultura que nós temos hoje, eu não estou generalizando, mas eu estou falando como que a gente percebe o movimento da normatização. Não é suficiente eu poder me relacionar e não ser incriminado por isso, nem ser condenado por isso. Eu quero reproduzir o mesmo formato do padrão tradicional. Então, eu quero casar numa igreja, fazendo a cerimônia, naqueles mesmos moldes tradicionais. Que não haja diferença entre o meu jeito de ser e o que era. Porque aí é meio... Né, mas essa questão que você falou agora, que é que o pastor também falou sobre Hegel, ele entra naquele conceito de validação, você também alguém falou sobre validação do comportamento, que a validação, ela é uma coisa que ela é construída devagar para que a própria sociedade passe a validar aquele comportamento. Então, a gente falou lá, me sinto uma mulher presa no corpo de homem. Até a chegar aos dias atuais, que as pessoas não se sentem mais tão assustadas com isso, aos poucos foi tendo uma validação. E quando eu falei no primeiro episódio que esse livro nos leva a compreender coisas futuras, é porque eu acho que em breve, eu vou ser bem polêmico aqui, eu acho que não vai demorar ao ponto de que, até que a gente pode usar essa palavra no YouTube, que escuta, não vou falar, que a pedofilia se torne normalizada. Que a partir do momento que falar que o pedófilo
mentalmente, psicologicamente, ele se sente retraído, desconfortável, que ele não pode fazer valer o amor que ele tem, logo, logo essa ideia vai começar a ser construída, logo, logo ela começa a ser validada, normalizada, e as pessoas, com a mente já cauterizada, já começam a achar que é normal. Desde que haja consentimento. Desde que haja consentimento, e depois isso vai valer o incesto também. Não, mas mais do que o consentimento, porque o que valida essas práticas hoje em dia é o amor. O amor. Se há amor, pode. Pode. Se há amor, pode homem com homem, mulher com mulher. Vai chegar um tempo que, se há amor, o pedófilo vai usar isso como argumento. Teve amor na minha atração e na prática. Por exemplo, a gente tem, nós estamos, gente... A pergunta é se toda manifestação de amor é válida, né? Aqui no estado de Goiás, é muito comum, nos casos de violência com crianças, o seguinte pensamento: se for para ter relacionamento com homem, que seja primeiro comigo. Sim. Sim, isso aqui é o normal no interior do Goiás, a maioria dos casos era assim. Você acha que esse tipo de pensamento, se for para ela ela tem que ter prazer no corpo dela, que seja primeiro comigo, daqui a pouco está validado o incesto também. Mas eu já vi, inclusive, matérias aqui no nosso contexto, e não é recente, não, já tem um bom tempo. De um caso de uma mãe com uma filha adolescente que tinha relacionamento íntimo. E era uma coisa sentida como normal, saudável, importante. Ali eu falei, gente, é isso e é isso mesmo, né? Aí você vê um caso aqui, um caso acolá, um lembra o outro, e vai ganhando corpo, vai tracionando, né? Agora, por que exige, voltando de novo na pergunta da Eulair, por que precisa da validação, né? Da forma como ele apresenta aqui, é que se não basta ser aceito e eu ser permitido, não basta ser permitido que eu exerça essa minha versão de si. Se não for me dado o mesmo direito que é dado ao outro, então eu estou sendo considerado inferior, ou incapaz, ou menos digno. Dignidade. Menos digno. Então, por isso que existe essa questão da validação externa e da comprovação de que aquilo ali é um direito igual, tal como de outro. Por isso que o casamento é validado, porque se ele não for aceito como tal, então você está considerando que existe uma hierarquia do que vale mais e o que vale menos. Então, assim, pois é, mas aí, a gente falando só de casamento gay e tal, não é só isso. Não. Incesto, aborto, não é só essas coisas. Mas é gente agora que cada um tem essa versão, eu me sinto bem, eu quero ser uma árvore. Como é que chama isso mesmo? Porque vai acontecer isso. Os animais, que tem um nome disso. Tá chegando a esse nível, né? Então assim, você já pensou a gente validar todas essas coisas? Transgenerismo... não é? Não, aí tem um outro nome pra isso. Eu vou descobrir aqui, pastor. Isso, tem um nome pra isso, mas já tá na moda. Isso. Eu me vejo como um cachorro, vou viver como um cachorro. Isso. Então, nós vamos adaptar a sociedade para incluir essas pessoas também. Porque isso é amor, né? Aí entra um outro assunto que seria... Eu quero partes do capital moral da estrutura que a gente tem. Por exemplo... Partes ou todo, hein? Não, parte, por exemplo. Eu não concordo com tudo que o cristianismo diz. Mas eu acho lindo celebrar o casamento, a união de duas pessoas. Eu quero esse capital moral pra mim. Entendi. Aí eu vou tirando o que me interessa, exatamente, isso eu quero. Mas o restante? Não, o restante eu não quero. Vocês têm que se adaptar a mim. E eu quero também o formato família com filhos. Exatamente. Ainda isso que é capital moral que eu tô cobrando. Parte do capital moral que foi construído. Sim, que tá ainda aí, que biologicamente não seja possível, o que é algo biológico dado? Isso não é normativo. É porque o mundo externo perdeu a autoridade, porque com o avanço da tecnologia, da medicina, está tornando possível muitas coisas. Qualquer coisa. Exato. Qualquer coisa, né? Então, assim, esse é o... Therian. Isso aí. Que é isso? Therian. Das pessoas que se identificam como animais. Como animais? Nossa, eu queria me identificar como uma ave. Será que eu consigo voar a partir disso? Você pode andar vestido de ave. E a gente vê agora essas mudanças, inclusive nos esportes, né? Que é uma polêmica dos nossos dias. É uma polêmica. O homem se vê como uma mulher, mas ele quer participar de uma competição que só tem mulheres. E aí, é desleal. E aí eles querem que a sociedade aplauda um homem batendo em uma mulher em um ringue.
Que aconteceu. Chegamos a esse nível. Chegamos nas Olimpíadas. Chegamos a esse nível. Não é só aplaudir. Entenda que não há nada de diferente ali. Aquilo ali é o normal. É o correto. Normal. Mas você sabe que ainda existem algumas explicações científicas para poder dizer que ok, é desleal se esse homem que se vê como mulher acabou de fazer essa transição. Porque existe até um período de... Como é que chama? Ai, gente, eu não vou saber. Transição. Você que é da medicina, aí você vai saber falar. Eles alegam o seguinte. Ela já está há tantos meses com terapia emocional. Está se adaptando. Porque aí... já está sendo bloqueado os hormônios masculinos dela. Isso. Então, acho que com 3 anos de transição, aí a estrutura do corpo dessa mulher que está no corpo de homem já não é a mesma que tinha antes. Então, existe até esse debate científico de que tem um... É igual a história do aborto, né? Quando é que, de fato, é aborto, que a ciência define, etc. Mas, enfim, gente, é muito profundo. Vamos lá. É muita coisa difícil para falar em pouco tempo. E o que a gente tem agora adiante? Que a gente falou da revolução do self, né? Isso. E o próximo capítulo, que a gente inicia no nosso próximo encontro, que é dia 11 de setembro. Ixi, 11 de setembro é uma data perigosa, hein? Tinha que falar sobre as Torres Gêmeas. Nós íamos falar das Torres Gêmeas. Nós falamos das Torres Gêmeas. No dia 11 de setembro, a gente vai refletir sobre a cultura. Exato. Reimaginando nossa cultura. Então, a genealogia da construção do self, né? Que vai ser aí... Que é o próximo, né? Que é o Depois ele vai trabalhar de maneira pormenorizada, mas aí de alguma forma ele vai pontuar como que esses movimentos foram... A descrição. Próxima etapa nossa, pra falar a verdade, eu gostei muito. É muito difícil, mas é muito bom, né? Eu acho, a discussão. Fechamos um bloco significativo. Nesse terceiro episódio, nós fechamos um bloco. Sim. E vamos agora para mais desafios intelectuais, psicológicos, filosóficos e teológicos também, né? Temos que trazer isso pra gente, né? Eu queria fechar, né, com uma coisa assim que é totalmente anticultural, né? Que Jesus Cristo falou que para herdar a vida eterna precisava fazer o quê? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, né? Então... Não é seguir o coração, não? Vai se sentir bem, não? Mas agora eu vou contar de novo um exemplo, né? Uma história pessoal, né? Eu tô falando, a Bianca é a nossa Forrest Gump, contadora de história. Não, mas é recente, mas assim, tem a ver com isso que eu quis fechar aqui. Tava enfrentando, assim, períodos muito difíceis no contexto de trabalho, assim, muito difíceis mesmo, de ir embora, assim... naquele caos, e aí voltava no dia seguinte, e um desses dias, essa semana, aconteceu isso, todo mundo foi embora arrasado do meu departamento específico. Aí no outro dia eu abri a sala assim, empolgadíssima, né? E naquela alegria e tal, e aí pessoal, todo mundo já, né, recalculou, né? Vocês ressignificaram aí o dia de ontem e tal. Eles olharam pra mim com a cara assim, né? Não, Bianca, você tá falando sério? Não, né? Falei, claro que eu tô, gente. Dia novo, bora lá, né? A gente tem muito pra fazer. E é outra perspectiva que a gente vai ter hoje. Aí um falou assim pra mim, né? Bianca, como é que você consegue? Sério, assim, eles estavam indignados com essa minha reviravolta de um dia pro outro. Eu falei, gente, como é que vocês acham que eu consigo? Aí uma virou pra mim e falou, aí eu fiquei feliz, assim, né? Ai, Bianca, tá bom, eu já sei como é que você consegue. Eu falei, como que eu consigo? Ela, você pede iluminação de Deus, não é? Eu falei, é isso, baby, eu me volto pra Bíblia, porque por que eu vou confiar em coisas que estão à minha volta aqui? Se eu tenho um livro de milhares de anos aí sustentando a minha fé até hoje, e ele não falha. Então, quando eu me volto, eu encontro essa... Não errou até hoje. Eu encontro o sustento para eu entrar no dia, sair de um dia arrasado e voltar aqui de novo com força. Né? Negando a mim mesma. Negando os meus próprios sentimentos. Porque é aí que está a fonte da verdadeira felicidade. Tem uma fala do reverendo Heber Campos Júnior, né? Júnior. E ele fala sobre isso. Ele diz que quando a gente... E essa revolução que a gente tem aí, a criatura dando ouvido a ela mesma, mostra pra gente a queda lá, né? Quando a criatura deixa de dar ouvido ao Criador e passa a dar ouvido à criação, há um problema. Um grande pecado sendo cometido. E quando você dá ouvido à criação, a você mesmo, aquilo que seu coração está dizendo que você acha que é o correto, e ignora o Criador, a estrutura que o Criador proporcionou para nós, é um grande problema. O buraco não tem fundo, né? Exato, Você vai se aprofundando e não tem fundo.
Exato. É só trevas. E aí é Romanos 1, né? Quando Paulo fala, tô trocando a verdade pela mentira, inversão. Romanos está aí. Gritando claro. para nós. Exato. Então, sem freio. Neguemos a nós mesmos e aos nossos sentimentos e recorramos ao Senhor. A verdade única e absoluta que nos dá sustento. Amém? Amém. Amém. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse debate caloroso. Estejam preparados, porque muito está por vir. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima.